Amazonas, o grito. Antes de falarmos sobre os aspectos e acontecimentos da Amazônia, vamos falar sobre um mundo invisível, aquele que não conseguimos enxergar, pois nossa energia é muito densa. Só quem possui uma sensibilidade maior pode fazê-lo. Essa é apenas uma pequena introdução. Euclides da Cunha mencionou que a Amazônia é a última página do Gênesis a ser escrita. Cada corpo, o solo, as formas das árvores, não é assim como nos parece. Isso é o que nos diz a física quântica. São seres da natureza, aqueles que cuidam de uma árvore, zelam por uma planta, cuidam da água, do córrego, do rio, que trabalham no mar, estão a trabalho em favor da natureza, sempre perguntando: o que posso fazer por vós? Conversem com uma planta e os sentirá por perto. Os índios sempre conviveram com esses seres e os reverenciavam e ouviam. Então, imaginemos os sentimentos dos novos desbravadores ao sentirem a força da floresta com a presença invisível, porém sentida, de seus protetores. Amazonas, o grito. Capítulo 1. A história. O Amazonas é o maior estado do Brasil. Está localizado no noroeste da região norte, sendo sua capital Manaus e a sigla AM. Dentro do território do estado do Amazonas caberiam a Espanha, a França, a Grécia e a Suécia. A história da região Amazônia tem sido, desde a chegada dos primeiros europeus até os seus dias atuais, uma trajetória de perdas e danos, e nessa história a Amazônia tem sido vítima daquilo que ela tem de mais especial: sua magia, sua exuberância e sua riqueza. O primeiro europeu a pisar as terras amazônicas, o espanhol Vicente Pinzón, em janeiro de 1500, percorreu a foz do Amazonas, conheceu a ilha de Marajó e surpreendeu-se em ver que se tratava de uma das regiões mais intensamente povoadas do mundo, então conhecido. Ficou perplexo vendo a pororoca e maravilhado com as águas doces do mais extenso e volumoso rio do mundo. Foi bem acolhido pelos índios da região e, como o primeiro ato de violência, Pinzón aprisiona índios e os leva consigo para vender como escravos na Europa. Os aventureiros espalharam pelo mundo afora mitos e fantasias. De todos, o mito mais persistente parece ter sido sempre o da superabundância e da resistência da natureza da região. Floresta com árvores altíssimas que penetravam nas nuvens, frutos e flores de cores e sabores indescritíveis, rios largos a se perderem no horizonte, povoados de monstros engolidores de navios nas noites escuras, animais estranhos e abundantes por todo o chão, pássaros cobrindo o céu e colorindo-o em nuvens de penas e plumas de todas as cores. O rio recebeu várias denominações. Entretanto, o principal nome dado ao rio era Rio de las Amazonas, devido à resistência vitoriosa das Índias guerreiras contra os invasores, relatado pelos expedicionários espanhóis. Tal informação foi tão relevante que o rei espanhol Carlos V tomou conhecimento do fato por narrações, onde passou a denominar o rio de Amazonas, em referência às Amazonas da mitologia grega. Rio Negro, descoberto em 1541 pelo espanhol Francisco de Orellana,
O Rio Negro foi utilizado pelos espanhóis como acesso de suas colônias ao Oceano Atlântico. A partir do século XVI, expedições da Holanda e da Inglaterra chegaram ao norte do Brasil e colonizaram territórios ribeirinhos. Ciente das atividades dos dois países na região, a coroa portuguesa enviou tropas à Amazônia e expulsou os outros colonizadores em meados do século seguinte. Entre os mistérios descobertos, o que mais os impressionavam eram o encontro das águas. É um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de águas pretas, e o Rio Solimões, de águas barrentas, onde as águas dos dois rios correm lado a lado, sem se misturarem, por uma extensão de 6 quilômetros. É hoje uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura e densidades das águas e ainda a velocidade de suas correntezas. O Rio Negro corre cerca de 2 km por hora a uma temperatura de 28 graus centígrados, enquanto o Rio Solimões corre de 4 a 6 km por hora a uma temperatura de 22 graus centígrados. O Rio Negro, após passar por Manaus, une-se ao Rio Solimões e, a partir dessa união, passa a chamar-se Rio Amazonas. O Tratado de Madrid, em 1750, confirmou a posse portuguesa sobre a área e redefiniu as fronteiras do Amazonas. As fronteiras, então, eram bem diferentes das linhas retas atuais. O Amazonas incluía Roraima, parte do Acre e se expandia para o sul, como parte do que é hoje o Mato Grosso. O governo colonial concedeu privilégios e liberdades para quem se dispusesse a emigrar para a região, como isenção de impostos por 16 anos seguidos. A ocupação do Amazonas se deu em povoamento esparso por causa da floresta densa. Em 1772, a capitania passou a se chamar Grão-Pará e Rio Negro, e o Maranhão foi desmembrado. Com a mudança da família real para o Brasil, foi permitida a instalação de manufaturas e o Amazonas começou a produzir algodão, cordoalhas, manteiga de tartaruga, cerâmica e velas. Em 1821, Grão-Pará e Rio Negro viraram a província unificada do Grão-Pará. No ano seguinte, o Brasil proclamou a independência. Uma revolta em 1832, denominada Revolta das Lajes, exigiu a autonomia do Amazonas como província separada do Pará. Com a cabanagem em 1835 e 1840, o Amazonas manteve-se fiel ao governo imperial e não aderiu à revolta. Como espécie de recompensa, o Amazonas se tornou uma província autônoma em 1850, separando-se definitivamente do Pará. Com a autonomia, a capital voltou para esta última, renomeada como Manaus em 1856. O progresso introduziu o comércio fluvial, que se expandiu para o rio Juruá, o Purus e o Juari, abrindo caminho para a instalação de seringais, estações de extrações de látex, seiva extraída das árvores seringueiras, que serve de matéria-prima para fabricar borrachas. A nova atividade sustentou a economia do Amazonas a partir da década de 1850. Em 1853 foi fundada a Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia, com investimento do Barão de Mauá. Em 1866, o rio Amazonas foi aberto à navegação internacional.
Empresas estrangeiras, principalmente inglesas, investiam capital na região. Capítulo 2, Ciclo da borracha. A lucratividade da borracha criou fortunas, financiou o crescimento de Manaus, que de vila passou a cidade numa rápida urbanização e atraiu imigrantes. A província começou a receber imigração de várias partes do Brasil, principalmente nordestinos, fugindo das secas de 1872. E também de países vizinhos como Bolívia e Peru. A população se estendia cada vez mais para o oeste, levando ao povoamento do Acre já em território boliviano, o que causou o conflito que levou à Revolução Acreana. No auge, quase 100% da produção mundial de borracha saía da Amazônia. A capital Manaus foi expandida para ganhar ares de metrópole europeia. Igarapés foram aterrados e abriram-se largas avenidas e boulevards. Datam dessa época as construções do Teatro Amazonas, do Palácio Rio Negro, da Alfândega do Porto e do Mercado Municipal Radolfo Lisboa, entre outros prédios exemplares. A população amazonense quintuplicou entre 1870 e 1900, passando de 50 mil para 250 mil. A corrida da borracha também estimulou expedições científicas para catalogar a biodiversidade amazonense. Em 1883, o professor Barbosa Rodrigues funda o Museu Botânico de Manaus. Cientistas brasileiros e estrangeiros, como Carl von Martius, William Chandler, Henry Walter Bates e Jean-Louis Agassiz, exploram a floresta, quase sempre guiados pelo caboclo Manuel Urbano da Encarnação. A província do Amazonas tornou-se estado com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A política sofreu sucessivas crises, com disputas patrocinadas pelos empresários da borracha. O ciclo da borracha durou até 1913, quando o preço do produto no mercado internacional sofreu forte baixa por causa da concorrência da Malásia, que é para onde foram contrabandeadas sementes de seringueiras anos antes. A empresa Hevia, grande exploradora do setor, transferiu-se para o Sudeste Asiático. Em 1920, praticamente já não havia mais extração de látex e o Brasil contribuía com apenas 2% da produção mundial. No mesmo ano, o Acre foi desmembrado do Amazonas, tornando-se território e depois estado em 1962. Mensagem mediúnica recebida referente ao trabalho espiritual da Amazônia. Amazônia, berço da riqueza verde. São tantas ambições sobre ela que ameaçada se sente. Mas o plano espiritual superior, que em sua atração permanente evitará a destruição de repente, pois o futuro sorrirá para a natureza amazônica novamente.